sentir o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. E essa aqui é a minha resposta pra Toei se ela quiser dar strike nesse vídeo. Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao TimeNest. Eu sei que demorou, mas finalmente a análise de Dragon Ball Super Hero tá saindo aqui. Que pra você que não tá ligado, é o filme mais recente de Dragon Ball que foi lançado. Ele ainda não saiu no Brasil, só vai sair no Brasil no dia 18 de agosto. Então se você quiser esperar pra saber as coisas do filme quando ele tiver dublado em HD tudo bonitinho, eu só quero avisar você pra, vai assistir esse filme no cinema porque vale muito a pena. Nesse vídeo aqui eu vou comentar tudo sobre o filme, incluindo a pré-produção dele, os 4 milagres que ele conseguiu fazer e também os 4 pecados que ele cometeu. Então já segue comigo, deixa o like e se inscreve no canal, porque além disso me ajudar muito, também ajuda muito você a não perder os próximos vídeos. Porque uma coisa que eu gosto de fazer no meu canal é sempre trazer vídeos diferentes. Então o que você vê aqui só tem aqui no TimeNest mesmo, mano, então não perca. Dito isso, bora pra análise. Primeiramente, antes da gente começar a analisar o filme em si, a gente tem que entender como esse filme foi criado. Esse filme aqui é em 3D, ele é em CGI. É o primeiro filme de Dragon Ball que é feito nesse tipo de animação. E eu vi muita gente falando por aí que a Toei só fez esse filme em 3D para economizar dinheiro. Que ela já ganhou muito dinheiro com o filme do Broly, quis economizar nesse aqui, que os fãs de Dragon Ball vão engolir qualquer coisa que ela mande e fez em 3D mesmo. Porque é o seguinte, uma coisa que muita gente pensa é que filme em 3D é mais barato que filme em 2D. Quando não é verdade isso. Um filme em animação 3D pode custar até mesmo 5 vezes mais do que o filme em animação 2D. E isso na média, tá? E a gente pode observar isso muito bem olhando o orçamento das animações dos filmes 2D e 3D da Disney. Por exemplo, o Rei Leão clássico. Ele custou 45 bilhões de dólares para ser feito. Já o Frozen custou 150 milhões de dólares. Claro que existem casos e casos, inclusive esses dois aqui são de épocas muito diferentes. Mas no geral, sempre vai ser uma média parecida com essa. A questão é que a Disney e outros estúdios aqui do ocidente, eles investem muito em animação 3D, não é pelo preço, mas sim porque eles já têm estúdios especializados em fazer isso, e também porque animações 3D aqui no ocidente trazem muito mais dinheiro do que as 2D. É só você olhar a bilheteria de cada um dos filmes que sai por aí, cara. Quando ele está com 3D assim no meio de uma animação 2D, que nem foi, por exemplo, o Dragon Ball Super Broly, é justamente para economizar a animação mesmo. Porque é um 3D mais vagabundo, que é colocado ali só para fazer uma ceninha ou outra que seria muito difícil de animar em 2D e pronto. Só que quando você faz uma série inteira em 3D, a parada muda completamente, porque ela tem que ser bonita. O 3D não tá ali só para preencher uma cena difícil, ele tá ali todo momento. E se o 3D não convencer, ninguém assiste. E para ele ser bonito, ele acaba ficando muito mais caro. Inclusive no Japão, que a tecnologia de CGI ainda tá caminhando, finalmente ela começou a ficar boa agora, porque antes era muito difícil você assistir um anime 3D sem você estranhar, eles ainda fazem muitos retoques 2D na animação 3D. O Dragon Ball Super Hero ele é quase todo em 3D, fora os flashbacks e tal. Só que toda a cena em 3D dele tem uma correção em 2D que é feita depois, simplesmente porque precisa disso para dar uma expressão maior para a animação. Mas de toda forma, o ponto que eu queria dizer é, eles não fizeram em 3D para economizar dinheiro, eles só quiseram testar um novo estilo de animação. O que eu acho totalmente válido, cara, porque por mais que eu prefira 2D pessoalmente, uma vez na vida ter um filme em 3D de Dragon Ball era uma coisa que tinha que acontecer, velho. Eu sou totalmente a favor. Por mim que testem outros estilos de animação também. A questão é que eu quero que a franquia principal seja em 2D bonitinho que nem a gente tá acostumado. Mas outras coisas eles podem fazer umas doideiras, pode testar o que eles quiserem. Pra mim é de boa. Inclusive, uma coisa que confirma que eles não estavam tentando economizar dinheiro é que o produtor do filme, o Akio Yoku, que é um dos homens mais poderosos da franquia, ele confirmou que a produção desse filme começou em 2017. E desde 2017 eles já sabiam que ia ser em 3D. E isso aí foi muito antes de Dragon Ball Super ou Dragon Ball Super Broly estourarem e trazerem muito dinheiro pra Toei. Então era uma coisa que eles já queriam fazer desde sempre. E cara, é o seguinte, eu me impressionei muito com a animação desse filme. Tem uns momentos que ela dá uma caída, principalmente na parte que tá no planeta do Bills, né? Mas no filme em si ela trabalha muito bem, foi um trabalho muito bem feito. Eu inclusive achei a animação desse filme melhor que muita coisa que tem no próprio Dragon Ball Super. As expressões dos personagens são muito boas, eles se movimentam o tempo inteiro, não fica um segundo sem acontecer alguma coisa na tela, tudo é bem fluido, pô, eu gostei demais. Claro, tem muita coisa que pode melhorar ainda, mas já é um trabalho muito bom e um caminho para algo muito melhor no futuro. Quem tá dizendo aí que é ruim, que parece PlayStation 2, ou é cego ou é hater, não tem outra explicação. Eu não gosto de chamar os outros de hater não, cara, mas eu prefiro chamar de hater do que chamar de cego. E eu nem comentei da direção desse filme, que é feita pelo Tetsuro Kodama, que pra mim é a melhor direção que Dragon Ball já teve fora de momentos de luta. Ele sabe exatamente o que mostrar na cena, a hora exata de cortar a cena, onde tacar a cena 2D sem parecer estranho, como trocar o clima da situação, como usar a trilha sonora, é simplesmente incrível. Nessa direção aqui, explicações que seriam chatas ficam extremamente legais e cheias de vida. No quesito lutas, eu acho que ele já perde pra direção de alguns outros diretores, que nem o do Dragon Ball Super Broly. Dragon Ball Super Broly tem lutas muito melhores que esse filme. E não só por serem em 2D, mas a própria direção da luta é melhor no Dragon Ball Super Broly. Mas as lutas aqui também são legais, e como eu falei, fora da luta a direção é muito boa. Então se você tá preocupado com o quesito técnico do filme, mano, só vai assistir sem preconceito.
você com certeza vai conseguir aproveitar bem. Você pode não gostar de uma coisa ou outra, ou não gostar do filme, mas você vai conseguir ter uma experiência legal com Dragon Ball. Então, quando esse filme sair em 18 de agosto no cinema, vai assistir, cara, porque eu também vou, já vi o filme, mas eu vou assistir de novo porque merece. E também porque eu quero ver a dublagem, né? Mas enfim, vamos finalmente para a história desse filme. O nome Dragon Ball Super Super Hero se deve ao fato do filme ter foco no tema de super-heróis. Só que é o seguinte, cara, tem 2 super no nome e não é por nenhum outro motivo além do fato que o Akira esqueceu que a série se chamava Dragon Ball Super. Ele pensou, Dragon Ball Super-Herói, Dragon Ball Super Hero, fica legal. Só que ele esqueceu que já tinha um Super antes. Mano, na moral, isso aqui é intancável. O Akira, mano, é o melhor autor de todos, mano. O cara esqueceu o nome da série, perfeito. E não teve uma alma viva lá pra contrariar ele e mudar esse nome ruim. Eu até me acostumei com o nome hoje em dia, mas cara, se fosse Dragon Ball Super Hero, seria muito melhor. Mas enfim, o roteiro desse filme levou 2 anos para ser finalizado. E o processo de produção dele foi o padrão dos filmes da era do Super. O Akira cria um roteiro base e ele manda ele para Dragon Room. A Dragon Room é uma equipe com várias pessoas que discutem o que fazer com o roteiro, como refinar ele, como alterar ele para seguir um caminho melhor para os negócios e como agradar mais os fãs. E o próprio Akira, claro, faz parte da Dragon Room e discute com o pessoal lá. E isso aqui não é muito diferente do que era quando o Dragon Ball original era lançado. Naquela época o Akira fazia a história dele, chegava o editor, conversava com ele, mandava ele mudar certas coisas e pronto. Basicamente o processo de produção é o mesmo. E desde o início da discussão eles já tinham decidido 2 coisas. A história ia se passar na Terra e os vilões seriam a Red Ribbon. E após mais discussões sobre o que fazer, foi decidido que o Goku e o Vegeta não teriam grandes participações no filme. E com isso decidido, o Akira teve a ideia de fazer o seu personagem favorito, o Piccolo, seu protagonista. E seria só o Piccolo o protagonista. Só que o Akio Yoku, né, que é o produtor do filme, chegou e falou, mano, coloca o Gohan aí como protagonista também que vai dar bom. O Akira não queria, mas acabou cedendo e colocou o Gohan como protagonista. E o Akio, cara, ele sempre dá umas bolas dentro, tá ligado? A gente não sabe tudo que ele sugere lá dentro, mas, por exemplo, foi ele que sugeriu pro Akira fazer o filme do Broly. E foi ele que sugeriu agora pro Gohan ter um destaque maior. Então ele é um cara que tá ligado no que fazer dentro da franquia. Se fosse depender só do Akira, meu irmão, era o filme só do Piccolo e é isso mesmo. Só que eu vou te falar que até que não mudou tanto, porque o grande protagonista desse filme ainda é o Piccolo. E uma curiosidade muito legal é que o cara que faz a voz do Piccolo, o Toshio Furukawa, ele ficou muito emocionado quando ele viu o quanto que o Piccolo ia ter destaque nesse filme. Que ele até vibrou de alegria com o destaque que ele tava ganhando. Pra vocês verem que não é só a gente que quer que o Piccolo ou outros personagens como Tenshinhan, por exemplo, tenham destaque. As próprias vozes deles também querem. Mas beleza, com tudo isso decidido, o período de tempo do filme foi escolhido, sendo depois dos eventos do mangá, para não atrapalhar a cronologia dele, mas antes do final do Z, que ainda vai ser readaptado no Dragon Ball Super, né? Então eles escolheram ali um momento que não fosse prejudicar ninguém. E por ter sido escolhido dentro desse momento da história, que é depois da saga Granola, mas antes do Ubi, eu acho que eles pensaram, pô, dentro desse período aí tem a Pan, que já vai estar grandinha, dá pra colocar ela no filme também. E ela tem forte ligação com o Piccolo e o Gohan, que foram os personagens que a gente já escolheu para seus protagonistas, então vale muito a pena colocar ela no filme. O filme começa com uma apresentação da Força Red Ribbon e explica toda a história que a gente viu no Dragon Ball Clássico e no Dragon Ball Z. Isso já introduzindo no meio da explicação os novos personagens do filme. Todo esse começo aqui é feito em 2D e é simplesmente maravilhoso. Tem inclusive várias referências aqui, como essa mão do Dr. Gero sendo igual à mão que ele aparece na abertura do Dragon Ball Z. Eu ainda vou fazer um vídeo com todas as referências desse filme, só tô esperando ele sair em HD pra gente conseguir ver tudo direitinho. Mas cara, esse começo em 2D foi tão maravilhoso que eu, que sempre fui contra um remake do Dragon Ball Z, porque eu acho que é muito difícil fazer melhor do que eles fizeram, fiquei querendo um remake nesses traços aqui. Quem é o designer desses traços foi o Shikaze Kubota, que sim, é um nome muito estranho de se falar. Eu tô deixando umas imagens passando aí na tela e vejam como esse traço é lindo. Eu gosto muito dos traços do Shintani, que é o que a gente viu no Dragon Ball Super Broly. Mas se os traços do Kubota, mas não dá pra falar esse nome, né? Fossem colocados no Dragon Ball Super 2, por exemplo, eu não reclamaria nada porque seria muito lindo. O vilão do filme é o Magenta. Ele é o filho do comandante Red e desde a morte do pai dele, ele vem tentando ressuscitar o Red Ribbon e dominar o mundo. Foi ele que inclusive financiou o Dr. Gero para que ele construísse os androides. E ao lado dele a gente tem o Carmine, que é o seu conselheiro. Uma curiosidade bem legal é que o Carmine ele foi o primeiro personagem a ser desenhado pro filme. Ele não é um personagem importante no filme, tá? Ele não é de forma nenhuma, mas o Akira desenhou ele primeiro por algum motivo. O Akira é doido. Mas enfim, continuando, depois que o Dr. Gero e todos os androides que ele fez foram derrotados, o Magenta estava prestes a desistir do sonho dele. Mas foi aí que ele descobriu a existência do Dr. Hedo, o neto do Dr. Gero e dono de um intelecto ainda maior do que o do seu avô. E nessa hora nos é mostrada uma árvore genealógica, onde a gente pode ver a avó do Dr. Hedo, que é uma mulher chamada Vomi, que cara, você que é um fã mais atento de Dragon Ball já percebeu como
Bulma isso é interessante, porque a Bulma tem a mesma aparência do Android 21 no Dragon Ball Fighter Z. No caso, não foi o Android 21 que foi canonizada no filme, mas o que foi canonizado foi a personagem que deu inspiração para o Android 21, o que no fim dá no mesmo, tá? Dá basicamente no mesmo. E bem, pelos spoilers eu esperava um pouco mais da aparição dela, só apareceu ali no quadro mesmo. Inclusive ela tá morta, mas a gente sabe que em Dragon Ball isso não significa absolutamente nada. Só que é o seguinte, eu não achei que foi um ponto negativo não ela aparecer só esse pouquinho. Isso aqui já dá uma abertura para ela aparecer no futuro como realmente Android 21 dentro de Dragon Ball. E isso aqui muda totalmente a franquia. Ela aparecendo não, a 21 aparecendo não. Isso aqui muda totalmente a franquia Dragon Ball. Eu vou fazer um vídeo só disso depois, eu vou fazer vários vídeos, né, paralelos a esse, porque não tem como falar tudo nesse vídeo, porque isso aqui abre tanta porta de canonizar tudo. Até o seu cachorro pode virar o próximo vilão de tantas portas que eles abriram aqui. Mas uma coisa legal dessa árvore genealógica aí é que a gente vê o Gevo, que é o Android número 16. Na verdade, ele é o filho do Dr. Gero, que foi usado como base para a criação do Android 16. É a primeira vez que a gente vê ele no anime e eu gostei bastante dessa participação. O Gevo tinha um irmão, que era o pai do Dr. Hedo, que acabou morrendo aí num acidente. É um personagem random, não importa muito. O que importa nessa árvore genealógica, além dessas curiosidades da Bulma e do Gevo, é que o Dr. Hedo é o último vivo da linhagem do Gero. Ou seja, ele é o último homem na Terra capaz de criar androides no estilo do Dr. Gero. E sim, ele é um homem adulto, tá? Apesar da aparência dele parecer de criança, ele tem 24 anos e já se formou em 2 faculdades. Inclusive, ele tem doutorado. E desde que os pais dele morreram no acidente, ele vem usando a herança deles para sobreviver e financiar as pesquisas dele com androides. Afinal, por mais brilhante que ele seja, ele tem uma personalidade muito difícil de lidar e ele não consegue ficar em nenhum emprego. Inclusive, ele roubou uns cadáveres e transformou em androide pra trabalhar pra ele. O maluco é doido. Mas eu gostei do personagem, ele é legal. E se aproveitando que o Dr. Hedo tava precisando de dinheiro pra financiar as pesquisas dele, o Magenta ofereceu pra ele o dinheiro, né? Pra ele conseguir seguir com as pesquisas dele. E tudo que ele precisava fazer era construir androides pra ajudar a Red Ribbon. Só que o Dr. Hedo, ele é obcecado por super-herói. Então, na mente dele, a Red Ribbon é uma organização do mal que quer dominar o mundo. Então, ele não pode colaborar com eles. Mas o Magenta mudou ali a narrativa para dizer que a Red Ribbon na verdade sempre foi do bem, e que os Guerreiros Z que eram os verdadeiros vilões. O Dr. Hedo ele não caiu muito nesse papo, só que ele tava precisando muito do dinheiro. E aí, se aproveitando dessa desculpa, ele falou, não, beleza, eu vou ajudar você, e a gente se vira aqui para derrotar os Guerreiros Z. Porque o Dr. Hedo ele não é um cara nem bom nem mal, ele é um homem da ciência e prioriza os objetivos dele. Nisso ele construiu 2 androides para derrotar os Guerreiros Z, o Gama 1 e o Gama 2. Os dois são baseados em super-heróis japoneses, os Tokusatsu, que são aqueles heróis estilo Power Rangers, tá ligado? Tipo Kamen Rider, Ultraman, Jiraiya, Jaspion, entre outros. Eu vou falar mais das inspirações para a criação deles em algum vídeo específico, mas vocês podem ver claramente que eles são muito inspirados no Ultraman e no Cyborg 009. E os atores de voz dos dois merecem muito destaque, porque eles são extremamente famosos e conceituados no Japão. E eles que dão vida para esses personagens, por isso que eu até me preocupo como é que vai ser a dublagem aqui no Brasil, porque as vozes em japonês deles são muito características. Para a personalidade mais séria e centrada do Gama 1, a gente tem o Hiroshi Kamiya, que é a voz do Levi de Shingeki no Kyojin e do Lau de One Piece. Já para a personalidade mais zoeira e descontraída do Gama 2, a gente tem o Mamoru Miyano, que é a voz do Light de Death Note e do Okabe de Steins Gate. Você pode ver que os caras só faz voz de gente foda. E eu sinceramente gostei de todos os personagens novos aqui. Essa primeira cena deles conversando é muito clima de Dragon Ball clássico, sabe? É aquele clima misto de tensão, aventura e comédia. A gente tem vilões que realmente são malignos e com objetivos sérios, mas que ao mesmo tempo eles são engraçados. É basicamente o que era a Red Ribbon no clássico e o que era a Força Ginyu no Dragon Ball Z. Eles botam moral, mas eles te fazem rir também. E isso aqui eu gostei muito. E não é à toa que essa cena inicial deles conversando é a cena favorita do produtor do filme. Ela tem a cara do Akira, claramente foi o Akira que escreveu isso aqui. E esse sentimento do Dragon Ball clássico pega em muitas partes do filme. Pra quem assistiu, vai ser uma coisa maravilhosa. Depois dessa cena inicial com os membros da Red Ribbon, o filme corta pra outra cena maravilhosa, que é a Pan treinando e conversando com o Piccolo. Cara, a Pan nesse filme tá o ápice da fofura. Em 1 minuto de tela, 1 minuto, na verdade 1 minuto não, é tempo demais, 10 segundos de tela, essa Pan aqui já virou a melhor versão da Pan que a gente tem. Ela supera com folga a Pan do GT e a Pan do Heroes. E não é exagero dizer que a Pan é um dos pontos mais fortes desse filme, porque ela é muito carismática, cara, é muito carismática mesmo. E ela também se mexe toda hora, o que resalta muita qualidade de animação do filme. Ah, e eu não comentei até agora, mas o primeiro grande milagre desse filme é conseguir fazer uma animação 3D ficar boa em Dragon Ball. Isso é um milagre com certeza, porque eu não esperava que ia ficar tão bom quanto ficou. Essa Pan aqui, cara, quando vocês verem a Pan, vocês vão entender. E eu já vou emendando aqui com o segundo milagre, que como a gente já comentou, é o protagonismo e a importância dada pro Gohan e pro Piccolo. O Piccolo é o cara que move a história. O verdadeiro protagonista é ele. Tudo a gente vê no ponto de vista dele, e é ele que vai interagindo com os personagens. Só ver o Piccolo aparecendo tanto já é sensacional. É um milagre com certeza, não tem outra explicação, cara. 1 ano atrás ninguém ia acreditar que o Piccolo poderia ser um protagonista. E é muito bom como eles respeitam o Piccolo nesse filme. Tem gente que fala que é assim, não,
pra respeitar o Piccolo ele tem que ser super sério, ninguém pode fazer piadinha com ele e acabou. Não, cara, não é assim. Pra respeitar o Piccolo, você tem que fazer o legado dele ser respeitado, ele ser importante, os outros personagens terem um respeito com ele e ele ter lutas boas. É isso. Fazer uma piada com o Piccolo eu até gosto, cara, porque é engraçado ver um cara sério que nem o Piccolo reagindo a certas coisas. E eu prefiro assim, sabe? Eu gosto de um Piccolo assim mais comédia quando a situação permite, claro. Já o Gohan ele tem seu protagonismo de forma mais oculta, porque ele não aparece muito até metade do filme, mas todas as coisas que acontecem é muito por causa dele. Afinal, o grande foco do filme é fazer o Gohan entender que ele não pode deixar tudo na mão do Goku e do Vegeta. Afinal, ele é o guerreiro com maior potencial da Terra, e ele tem a responsabilidade de treinar e estar forte para quando uma ameaça surgir, como é o caso da Red Ribbon nesse filme. Só que no começo do filme o Gohan não entende isso. Ele se trancou no quarto para fazer as pesquisas dele, e além de não treinar, nem atenção para a família dele ele tá dando, o que faz com que várias vezes seja o Piccolo que tem que ir buscar pano prezinho, que tem que cuidar das coisas que ele ou o Videl tinham que fazer, enfim. Sabendo que o Piccolo tá ali, ele deixa isso pro Piccolo resolver. Em outras palavras, o grande problema do Gohan e a mensagem que esse filme quer passar é sobre a terceirização da responsabilidade. É sobre não fazer algo que você deveria fazer porque você sabe que tem outra pessoa que vai fazer no seu lugar. Esse é o grande problema do Gohan. Mas a gente vai voltar nesse assunto depois. Bem, a Red Ribbon quer matar os guerreiros Z, e é por isso que o Gama 2, de forma descuidada, vai até o Piccolo atacar ele, dando início à primeira luta do filme. Até o momento tava tudo perfeito, mas é nessa cena que os problemas do filme começam a surgir. Ainda não é um pecado, mas é algo que realmente começou a me incomodar um pouquinho enquanto eu assistia, que é o ritmo do filme. Uma hora o Hedo tá falando com o Mageddon sobre a criação dos Gamas e na outra hora o Gama já tá lutando com o Piccolo. É tipo uma cena atrás da outra, parece que as coisas são muito corridas. Dá uma sensação que o roteiro era grande demais para apenas 1h40 de filme, tanto que já tá confirmado que várias cenas foram cortadas pro filme ter essa duração. Por exemplo, no trailer do filme aparece o Goku lutando contra o Broly, coisa que não acontece no filme, e em alguns momentos dá pra você perceber que realmente faltou alguma parte, principalmente em relação ao passado do Dr. Hedo, que não é explorado como eu acho que deveria. Isso aqui com certeza vai ser resolvido no futuro, quando eles forem, por exemplo, refazer esse filme na história do anime, colocando mais episódios, mas é uma coisa que até lá vai dar uma incomodada. O Gama 2 então desce o cacete no Piccolo e vai embora achando que matou ele. E aproveitando a chance, o Piccolo segue ele na surdina e se infiltra na base da Red Ribbon. E lá ele descobre tudo sobre o Mageddon, o Hedo e também sobre a grande arma secreta da Red Ribbon para matar todos os guerreiros Z e dominar o mundo, o Cell Max. O Cell Max ele não é o Cell original, tá? Ele é uma criatura totalmente diferente. Mas ele é criado com base nos projetos do Cell que a gente viu no Dragon Ball Z. O seu corpo já está completo, mas a sua lavagem cerebral ainda não foi concluída. Por isso ainda é necessário esperar um tempo para poder usar ele, por isso que eles estão usando os Gamas no lugar. Eu tenho muita coisa para falar desse bicho, velho. Mas agora não, porque depois de ouvir tudo isso, o Piccolo percebendo a merda que ia dar, ele mete o pé dali e tenta entrar em contato com o Goku e o Vegeta, mas ele não consegue. E aproveitando que eu falei disso, vamos analisar essa parte do filme. Mesmo que o Goku e o Vegeta não tenham protagonismo nesse filme, eles não podem ficar de fora da história, e é por isso que uma cena de treinamento entre os dois foi feita aqui. Essa cena existe para dar uma hypada mais pro filme, afinal, mesmo que seja um amistoso Goku vs Vegeta e com o Broly no meio ainda, é uma coisa que todo mundo quer ver. Apesar do Broly só ficar assistindo, tá? Ele não participa da luta, porque ele se descontrola muito fácil, e aí não seria um treinamento, seria uma luta até a morte. Mas eu gosto da participação do Broly aqui, afinal o filme não é dele, ele não precisa lutar. Mas os trailers deram uma enganada sim, cara, deram uma enganada. O Goku e o Vegeta não se transformam nesse filme porque o Whis proibiu, mas na real a gente sabe que eles não se transformam porque isso aí ia bater de frente com o mangá. Afinal, nessa época que o filme se passa, o Vegeta já tem o ego superior. Então, se eles fossem lutar a sério, ele teria que usar isso contra o Goku. E o pessoal que só assistiu o anime não conhece ego superior. Então, eles não poderiam lutar a sério nesse filme, e por isso que eles foram reduzidos a lutar apenas na forma base. A luta do Goku contra o Vegeta, além de ser da hora e bem coreografada, também fecha muito bem com o Vegeta vencendo o Goku no final. Algo que não é uma novidade, mas é bem satisfatório, porque moralmente o Goku sempre vence o Vegeta nos arcos. Então é bom ver assim o Vegeta realmente vencendo o Goku moralmente e também na luta, né? Mas com exceção dessa luta e do Broly, que eu falei que eu gostei da participação dele, essa cena do planeta do Bills tem um problema atrás do outro, e ela é o primeiro pecado desse filme. Ó, primeiramente, o Broly, a Shirai e o Lemon, eles estão lá pra evitar que o Freeza encontre eles. Até aí, beleza. Só que esse filme aqui, cronologicamente, ele se passa no mínimo 2 anos depois de Dragon Ball Super Broly. Só que ele faz parecer que, tipo, o Dragon Ball Super Broly aconteceu ontem, o Goku foi lá, buscou eles e trouxe pra cá. Sendo que não, aconteceu há muito tempo os eventos de Dragon Ball Super Broly. Então é uma cena que fica muito deslocada. E isso aqui é feito porque o filme foi feito para ser uma continuação do Dragon Ball Super Broly. Só que eles tinham que ter adaptado isso, cara, porque não faz sentido nenhum. Outra cena bizarra é o Bill se apaixonando pela Shirai. Eu não consigo falar isso, cara. Eu não consigo falar isso seriamente. Eu achava que o chip do Dragon Ball Heroes, do Rito com a Pan, era bizarro. E bem, realmente é. Mas esse aqui, cara, canonicamente aconteceu um bagulho desse, eu não aceito, velho. A única coisa boa disso aqui é o tanto de meme que surgiu do Bills comendo a Shirai e do Broly corno. Porque, de resto... E também, cara, nada a ver, velho, o Bills gostar da Shirai, velho. Isso foge muito do personagem. Ah, mano, isso aqui não precisava
existir não, cara, não precisava. E outra coisa que incomoda nessa parte, que nem eu citei lá no começo do vídeo, é o CGI. Ele não é feio, mas comparado ao que acontece na Terra com o Piccolo, o Gohan e o pessoal da Red Ribbon, a diferença é muito visível, velho. Eu acho que como seriam poucos minutos no planeta do Bills, a Toei não quis gastar muito aqui não. E é por isso que você vê que os modelos do Goku, do Vegeta, do Bills, do Whis são muito inferiores aos modelos do Gohan e do Piccolo, por exemplo. Só que o pior não é nada disso que eu comentei, porque essa cena, velho, ela chega num ápice que ela faz o Goku e o Vegeta terem uma conversa que, mano, pra quê? Ela começa errada desde o começo, porque o Vegeta tá lá meditando, beleza? Ele quer imitar o Jiren, o que novamente é meio estranho, porque faz parecer que eles lutaram com o Jiren há pouco tempo, quando faz muito tempo que eles já lutaram com o Jiren. Então, tipo, o Vegeta ficou o quê? 2 anos pensando, porra, será que eu imito o Jiren ou não? Não sei, hoje não. 2 anos depois ele decidiu imitar. Mas isso aqui, beleza, eu até passo o pano, mas o pior é o Goku chegando pro Vegeta e falando, mano, você tá meditando, meu irmão? Meditar nem treinamento tá fazendo o que aí? Vamos treinar de verdade. Ô, meu caralho, Goku, tu meditou mais que o Buda e veio meter essa agora? No último capítulo do mangá, tudo que você fez foi meditar. Pra tu conseguir o instinto superior, tu fica meditando. E agora tu veio me falar um bagulho desse, mano? Não sei quem foi que escreveu isso aqui, não pode ter sido o Akira. Não. Eu me recuso a acreditar que foi o Akira que escreveu isso aqui, porque é muito assim, tipo, o Goku acabou de meditar no mangá agora do Dragon Ball Super e vai sair o filme. Ah, cara, eu não sei. Só sei que é um pecado desgraçado essa cena no planeta do Bills. Era uma das cenas que eu mais estava empolgado pra ver e no fim foi a pior cena do filme pra mim. Mas o Broly é da hora, que nem eu falei. Obrigado por existir, Broly. Voltando pro nosso querido Piccolo, como ele não conseguiu chamar o Goku e o Vegeta, ele decidiu resolver essa pica sozinho. Dessa forma, ele invocou o Shenlong e desejou a liberação dos seus poderes ocultos, o que garantiu pra ele 2 novas formas. E uma delas aparece logo de cara, que é uma forma amarela. Ela simplesmente não é nada demais, é o Piccolo amarelo. Eu não gostei muito não, mas não cheguei a achar ruim também. E bem, você pode se perguntar, mano, por que ele não desejou pra trazer o Goku e o Vegeta pra Terra ou pra simplesmente destruir a Red Ribbon? E bem, eles comentam isso no filme, quando você assistir você vai ver, e eu acho legal que, tipo, são perguntas óbvias, mas eles dão uma justificativa pra eles não terem feito esses desejos no filme. E, mano, nessa parte também rola um fanservice violento, porque o fanservice desse filme aqui é fogo. E o fanservice que eu tô falando não é o fanservice que a gente tá acostumado, o Broly, o Gogeta, não. Tô falando de fanservice assim na bunda da Bulma, é isso que eu tô falando. Não só na bunda dela, em outros personagens também, como na Shirai, mas especificamente na Bulma, cara, porque, cara, é toda hora ela esfregando esse rabo na tela, velho, eu não aguento. No cinema você vai ver um rabão gigante esfregando na sua cara, se prepare. Eu acho que eu acabei de convencer todo mundo que não queria assistir o filme a assistir, né, mas não foi minha intenção. Eu só tava comentando aqui porque eu acho um absurdo, cara, ela ter pedido pro Shenlong deixar a bunda dela mais firme. Não. Isso aqui eu não acho um problema do filme, não acho. Só que eu acho, cara, que dentro do universo de Dragon Ball é um bagulho tão absurdo que eu... Não, mano. Isso aqui foi o Akira que fez. Isso aqui eu tenho certeza que foi esse velho safado que fez. Mas enfim, depois que o Piccolo deseja liberar o poder oculto dele, a Bulma faz esse pedido e ele volta lá pra base da Red Ribbon. Ele descobre que o pessoal quer sequestrar a Pan. E ele não impede porque ele quer que o Gohan fique puto mesmo e apareça lá. Ele quer que o Gohan saia do quarto. Só que, meu irmão, o monstro sai da jaula. Porque quando o Gohan descobre que a Pan foi sequestrada, ele fica muito bravo. Mas tipo, ele chega destruindo tudo. É muito foda. Eu não esperava isso do Gohan, cara. Porque ele tava assim, aquele Gohan mais bobão durante o filme inteiro. Ah, e outra coisa que vale destacar é o design do Gohan. O design do Gohan nesse filme é maravilhoso. Era o design ideal, não o Gohan sorveteiro que a gente viu no Super, não. Isso aqui, esquece aquilo. Esse Gohan aqui é muito bonito. Mas enfim, ele chegou muito puto lá na base da Red Ribbon. E agora a gente vai pra uma cena que arrepiou o Akira. Nas próprias palavras dele, ele disse que essa cena aqui foi a que fez ele se empolgar com Dragon Ball em muito tempo. E claro, pode ser só exagero dele pra hypar o filme, muito provavelmente é, só que não muda o fato que ele escolheu essa cena aqui pra hypar, que é a luta do Gohan e do Piccolo contra o Gama 1 e o Gama 2 na chuva. Não é exagero dizer que essa aqui é uma das melhores lutas de Dragon Ball Super. Ela é extremamente bem coreografada, usa os cenários muito bem, tem uma animação maravilhosa, é empolgante, envolve, pô, é muito da hora. Pra mim, assim, só o que falta mesmo nessa cena é uma trilha sonora mais épica. Porque as trilhas sonoras desse filme aqui, elas não são muito Dragon Ball. Elas são umas trilhas sonoras mais filme da Marvel. Não que seja ruim, não é ruim, mas eu queria uma coisa mais Dragon Ball Super Broly, tá ligado? E nessa luta que os Gamas se tocam que eles estão sendo manipulados pelo Magenta e trocam de lado pros Guerreiros Z. Só que isso só acontece depois que o Piccolo usa a forma laranja dele. Porque, que nem eu falei, ele conseguiu 2 novas formas. Aquela amarela sem graça e a laranja que, meu irmão... Primeiramente, ela parece que é sem sentido, mas ela tem sim uma explicação até que bem elaborada. Acontece que a explicação é dada muito rápido no filme, e parte dela é cortada e só é mostrada na novel, que é o livro do filme. Então eu vou fazer depois um vídeo só sobre essa forma do Piccolo, pra vocês entenderem direitinho como é que ela funciona. Mas de toda forma, mano, mesmo que ela fosse assim, jogada sem sentido, ela é muito foda, velho. É o Piccolo Giga Shed, velho. Meu irmão, eu não esperava um design desse nível no Dragon Ball Super, é muito bom. Perfeito, perfeito. Isso aqui é o que eu queria ver de uma transformação pro Piccolo. Muito melhor, inclusive, que a transformação que os fãs ficavam fazendo pra ele, né? Com aquele Piccolo God lá.
E eu queria que só tivesse esse Piccolo laranja no filme, porque o Piccolo amarelo eu achei muito desnecessário. Uma forma assim que só apanha e ainda é sem graça. Tinha que ser só o laranja mesmo, que é o pica. Mas enfim, agora com os Gamas aliados, os Guerreiros Z e o Piccolo com essa nova forma, ferrou pra Red Ribbon. Então o Magenta correu lá pra tentar ativar o Cell Max. O Dr. Hedo tentou impedir ele, porque o Cell Max não tava com o controle cerebral completo. Então se ele fosse liberado, ele ia destruir tudo, ia destruir o mundo. Mas o Magenta não quis nem saber e acabou despertando o Cell Max. E uma coisa que eu queria destacar aqui nessa cena, que é uma coisa que eu não gostei, é que o Magenta morre de um jeito muito ridículo. Beleza, ele morrer de um jeitinho mais comédia e tal, mas foi muito comédia. Foi tipo Looney Tunes aqui. Não gostei, cara. É uma cena de morte, cara. Tinha que ser tensa. Tudo bem que o Cell Max aparecendo, né, ele pela primeira vez é tenso, é legal, só que a morte do Magenta é muito ruim. E o Cell Max é pior ainda, um dos piores vilões já criados para Dragon Ball, e ele é o segundo pecado desse filme, porque, meu irmão, agora a gente chega no terceiro ato do filme, que é o último ato dele. O primeiro ato lá da Red Ribbon, da preparação, ok, legal, eu gosto daquele primeiro ato, muito bom. O segundo ato da luta contra os Gamas, muito bom também. Só que o terceiro ato o filme já dá uma queda, porque esse Cell Max, cara, não dá pra engolir isso aqui. Vamos lá, o Cell Max é literalmente o Cell na segunda forma, com algumas mudanças, gigante e vermelho. Pronto. Até aí eu não vejo tanto problema assim, porque é até legal que a segunda forma do Cell ganha um destaque, porque ela é a forma favorita do Akira, e ele já disse várias vezes que ele queria ter dado mais destaque pra essa forma no Dragon Ball Z. Ok, seria um design preguiçoso? Seria, mas é um design assim aceitável. A gente tem o Freeza dourado, a gente tem Goku Blue, então beleza. O real problema do Cell Max é que eles pegaram um personagem tão emblemático quanto o Cell e fizeram uma versão porca dele. Porque sim, não é o Cell, não é o Cell do Z, todo mundo sabe disso, mas é o Cell. Eles pegaram o Cell e fizeram uma versão bosta dele. É literalmente a mesma coisa do Bill Broly. E eu não vejo ninguém passando pano pro Bill Broly. Ah não, mas o Bill Broly não é o Broly, pô, por isso que ele é desse jeito, por isso que ele é todo merda. Não, cara, ninguém passa pano pro Bill Broly, coitada. O Cell Max, cara, é a mesma coisa. Ele é um clone do Cell, não é um clone do Cell especificamente, né, mas enfim, é uma versão do Cell criada pelo Dr. Hedo, que é uma bosta. Pegaram um dos vilões com mais personalidade do Z e transformaram em um ser irracional que só sabe gritar e destruir. Não tem problema você pegar uma coisa do passado e reimaginar pra franquia atual, mas você pegar uma coisa do passado e fazer pior é sacanagem. Imagina se o Broly canônico fosse pior que o do Z, e ao invés de gritar Kakaroto ele gritasse só Kaká. É basicamente isso. A verdade é que se o Cell Max não fosse um Cell, ele fosse, sei lá, um Poodle gigante, não mudaria nada. Eles só usaram o nome e a aparência do Cell por preguiça mesmo de que é um vilão novo e pra vender mais, porque sabem que o pessoal gosta do Cell. E é isso que me irrita. É um personagem desinteressante, ele não passa de uma cópia piorada de uma coisa que já existe. Se fosse uma releitura do Hirudegar, do Hachiaki, do Janemba, do Bill Broly, cara, até funcionaria muito melhor. Eu sempre falei que poderia ser o Bill Broly aqui no canal e tal, porque esse filme realmente tem muita referência ao filme do Bill Broly, e seria muito melhor se fosse mesmo. Novamente, o problema não é ser um ser irracional que só sabe lutar. Não, o problema não é isso. O problema é você fazer uma versão pior do Cell, sem necessidade e sem contexto, porque se fosse qualquer outro bicho no lugar desse Cell, seria a mesma coisa. Ele não é um personagem interessante, você não fica pensando, pô, caramba, velho, qual seria a reação do pessoal se visse o Cell Max? Eles só vão falar, ah, um Cell gigante. É isso, e acabou. E o Cell Max vai responder, ah! E tipo, dá pra ver claramente como ele foi baseado no Bill Broly e principalmente no Hachiaki. Por que não fizeram ser uma versão do Hachiaki logo de uma vez? Beleza, já tem o Ainizala no Dragon Ball Super, ok? Então faz ser uma versão do Bill Broly. Ah, mas o Bill Broly o pessoal não gosta. Faz ser uma versão do Janemba então. Só não faz um Cell merda. É isso, velho. E eu tô bravo aqui mesmo, cara, porque é um vilão canônico de Dragon Ball que é um nicho. Existiu algum vilão de Dragon Ball que fosse, assim, canônico, feito pelo Akira, que fosse ruim? Cara, eu acho que não teve. Tipo, teve o Tal Pai Pai, que é muito foda. Teve o Piccolo Daimao, que é muito foda. Teve o Raditz, o Freeza, o Majin Buu, o Cell. Depois a gente teve o Goku Black. Teve os antagonistas Jiren, Rito. Pô, mano, todo mundo foda. Aí chega no Cell Max, cara. O Cell Max parece uma coisa que é criada pela Toei. Então eu não entendi, cara, por que eles optaram por esse caminho. Na verdade, entendi. É porque o Cell tem nome, Cell dá dinheiro. Mas sei lá, cara, triste. E olha, ele ser gigante é legal. Ficou muito legal no filme a luta contra ele gigante. E também remete aos kaijus que os heróis japoneses enfrentam. Uma referência bem interessante. Mas ele precisava de uma forma menor, cara. E ele precisava, primeiramente, pros jogos. Porque os jogos mantêm muitos personagens vivos. Muita gente conhece o Cooler, o Turles, o Slug, por exemplo, por causa dos jogos. Às vezes o cara nem viu o filme ou viu o filme muito tempo atrás e lembra mais porque eles ficam aparecendo nos jogos direto. E o Cell Max, ele mal vai aparecer nos jogos porque o personagem gigante é difícil você colocar. Pra você ter uma ideia, no Dragon Ball Heroes, que tem tudo basicamente, não tem o Cell Max. Tem o Magenta e tem o Dr. Hedo, mas não tem o Cell Max ainda. Então você já percebe como o Cell Max é um personagem que ele vai cair no esquecimento.
Eu tô metendo pau aqui no Cell Max mesmo porque foi a coisa que mais me deixou puto com esse filme. Mas eu vou falar coisas boas também depois, tá? Só que eu quero ressaltar o quanto que esse bicho me irritou. E outra coisa, pior desse bicho, é que ele não é inteligente, ele é irracional, beleza. Mas a forma como ele luta não parece irracional. Ele é muito mais inteligente no combate do que muitos personagens do próprio Dragon Ball Z. Ele me lembra muito, por exemplo, o Hirudegar, que parece um bicho irracional, mas que ele luta de forma inteligente. E tipo, ele aparece muito no filme, ele aparece muito mais no filme do que eu pensei que ele apareceria no começo. Então dava pra ter feito ele ter uma personalidade aqui, dava pra, sei lá, pegar os dados do antigo Cell, colocar na cabeça dele e ele meio que replicar a personalidade do Cell. Dá pra fazer isso tranquilamente. Mas eles não quiseram, tá ligado? Ficaram com preguiça, só fizeram o bicho gritar. Enfim, eu poderia falar mal desse bicho o dia inteiro, mas eu vou cortar por aqui porque, enfim, é um pecado fazer um inimigo assim. Mas indo pra coisa boa, a luta contra ele é muito da hora. Porque faz muito tempo que a gente não tem uma luta assim de um só personagem contra um monte de outros personagens ao mesmo tempo. E uma luta prolongada assim, né? Nos filmes do Dragon Ball Z tinha bastante isso, mas no Dragon Ball Super deu uma diminuída braba. E aqui a gente viu isso, ainda mais com um personagem gigante que é porradeiro, o Cell Max é porradeiro. Então a luta contra ele é muito boa. E chega uma galera pra ajudar os Gamas, o Piccolo e o Gohan. Tipo, chega o número 18, o Kuririn, até o Goten e o Trunks, que estão crescidos nesse filme. Eu só não boto isso aqui como um milagre, porque uma hora ou outra ia acontecer deles crescerem. Mas foi um fanservice muito da hora, e quando eu vi isso pela primeira vez lá naquele evento de merda que saiu um tempo atrás, mas que teve essa novidade que foi muito boa, eu fiquei muito hypado, cara. E o Gotenks gordinho que eles fazem, que eles erram a fusão nesse filme, né? É bem engraçado também, por mais bobo que seja. Eu gostei da participação do Goten e do Trunks, porque esse filme aqui não é filme deles. Quando eles tiverem um filme deles, aí eu espero mais deles. Mas no filme do Gohan e do Piccolo, eles fizeram uma aparição que eu fiquei satisfeito. Gostei sim. E a luta contra o Cell Max ainda deu 2 milagres pra gente. Porque o terceiro milagre desse filme é que os personagens sangram. Sim, eles sangram. É algo meio besta pra chamar de milagre, mas o sangue é importante pra você sentir a violência e o perigo da luta. Entende? Tipo, eu não sei se isso aqui tem a ver com o grande sucesso de obras como Kimetsu no Yaiba ou Jujutsu Kaisen, mas eu espero que seja um sinal de que a partir de agora, quando necessário, a gente vai ter um sanguinho. Beleza que foi só o Piccolo, que nem é um personagem humano, então ele sangrar não remete tanta violência, mas o Piccolo sangrar já é um começo, sabe? Vamos ver, assim, o que a franquia nos reserva pro futuro, mas pra mim isso aqui é um milagre. Então, só recapitulando os milagres do filme, foi que a animação 3D combinou muito com Dragon Ball, Gohan e Piccolo foram os protagonistas, o Piccolo sangrou, e o quarto e último milagre foi que a gente teve uma morte permanente da franquia, de um personagem do bem. Algo que a gente não vê, cara, desde a morte do Android número 16. Sim, desde que o 16 morreu, nenhum personagem do bem realmente morreu de vez na franquia. Eu nem era vivo quando o último personagem de Dragon Ball do bem morreu. E esse filme fez um deles morrerem. E novamente foi o Android, foi o Gama 2, que ele morreu de forma extremamente épica, destruindo uma parte do corpo do Cell Max. Com certeza foi uma das melhores cenas do filme, e eu senti essa morte. Só que eu não quero que ele volte, porque Dragon Ball tá precisando de um peso assim com mortes, tá precisando de personagens que morram e não voltam mais. O mangá teve uma grande chance de fazer isso com o Meros, mas o Toyotaro não teve coragem de matar ele de verdade, o que me deixou assim muito triste na época, porque o Meros morrer ali seria sensacional, faria o personagem ser muito melhor do que ele já é hoje em dia. E eu espero que aconteça mais disso mais pra frente, que o legado do Gama 2 transcenda muito ele só ter sido o grande herói essencial para vencer o Cell Max. Que ele também seja o grande herói responsável por trazer de volta o peso para as batalhas de Dragon Ball. Então descanse em paz, Gama 2, você foi incrível e eu quero um F aí pra ele nos comentários porque o cara merece. Voltando pra luta contra o Cell Max, geral foi derrotado e sobrou apenas o Piccolo e o Gohan de pé. E quando o Piccolo encarnou o Vegeta e começou a apanhar e apanhar, a gente teve o grande momento de transformação do Gohan. E infelizmente eu não queria falar isso, mas a transformação do Gohan é o terceiro pecado desse filme. A cena que ele se transforma é uma referência total à primeira transformação do Gohan em Super Saiyajin 2. O Gohan atinge através da fúria uma nova transformação, vem aquele risquinho vermelho e pronto, ele se transforma. O nome da transformação do Gohan é o Gohan Bestial. E bem, é melhor que a versão em inglês, que é Gohan Beast, que, pelo amor de Deus, o Gohan Besta, não quero chamar ele assim, mas ok, eu não gostei desse nome, mas eu gostei da transformação. Tipo, o design dela é bem exagerado, eu entendo totalmente você que não gostar, porque é um Super Saiyajin 10 fundido com Gohan Blanco, com Gohan Super Saiyajin proibido, é loucura. Mas eu gostei. Até porque, mano, o Gohan Blanco ser canonizado é uma loucura que eu nunca pensei que eu ia ver na minha vida. Isso aqui, assim como a 21, abre muitas portas também. Cabelo exagerado, parece Super Saiyajin 10, Super Saiyajin proibido, beleza, mas é foda. Eu e meus manos gostamos do Gohan Bestial. Só que apesar de eu ter gostado do Gohan Bestial, eu não gostei do jeito que ele foi colocado na franquia. Tipo, o Gohan simplesmente despertou essa forma do nada, sem explicação nenhuma. Tanto que a gente ainda nem sabe direito o que é essa forma. Eu acho bem escroto uma forma tão poderosa vir assim tão de graça. Basicamente aquele papo de, Dragon Ball o personagem vai simplesmente tirar o poder da bunda com essa nova transformação e vencer o vilão, virou realidade. Porque isso nunca foi verdade em Dragon Ball. Mas aqui foi. Se fosse a Pan sendo atacada pelo Cell Max, eu até conseguiria entender melhor o Gohan despertar isso aqui. Mas o Piccolo, que ele já viu morrer umas 1000 vezes, foi muito forçado. E fica ainda pior quando você analisa as coisas e vê que nem precisava de uma nova forma. Se fosse o Gohan místico derrotando o Cell Max naquele contexto,
seria totalmente coerente. Só que eles fizeram o Gohan despertar uma nova forma justamente pra dar um hype pro filme. Porque dá pra ver claramente que foi uma coisa criada de última hora. Tipo, parece que, pô, mano, o filme tá legal, mas tá faltando alguma coisa. Tá com uma nova forma pro Gohan aí. Eu tive essa impressão assistindo. E ela aparece assim em 3 minutos. Ela dá umas porradas no Cell Max e pronto, acabou. Finaliza ele com o Makenko Sapô. A cena é legal? A cena é legal. Mas eu não consegui focar no épico da cena, porque o Gohan ter despertado dessa forma eu achei tão forçado que eu fiquei pensando, não, os caras fizeram isso mesmo. O Gohan, cara, ele não merecia uma nova forma dessa agora. Ele tinha que se esforçar muito pra conseguir chegar no nível desse. E eu nem vou comentar nível de poder, mas esse Gohan aqui, muito provavelmente ele é mais forte que as formas divinas do Goku e talvez até bata de frente com o Goku X superior. E não sou eu que tô falando, tá ligado? É o próprio Akira. Então, cara, eu vou falar mais disso em um próximo vídeo. Foi muito ruim o jeito que o Gohan se transformou. Desculpa se você gostou, mas foi terrível. Então, tipo, foi um combo. O Cell Max, um vilão horrível, com uma nova transformação do Gohan, que apesar de ser legal, foi colocado de uma maneira horrível. Então, tipo, por isso que eu não gosto do terceiro ato desse filme. A luta é legal, tem o sacrifício do Gama 2, que é épico. Tem o finalzinho que é legal, que eu já vou comentar sobre. Só que, meu irmão, isso aqui eu não tem como defender o Cell Max ou a forma como o Gohan bestial foi colocado na franquia. Eu espero muito, muito mesmo que quando o anime adaptar isso aqui, ele tente corrigir isso aqui de alguma maneira. É uma coisa muito problemática. Simplesmente eles podem agora despertar qualquer transformação e vencer o vilão mesmo. Podem fazer isso? Se podem fazer isso, pra que eu vou me importar com o que tá acontecendo? Enfim, né? E foda que o Cell Max ainda morre de um jeito que é impossível ele retornar. Porque o Gohan atinge uma Makenko Sapô bem no ponto fraco dele, que desintegra todas as células do corpo dele. Então nem pra eles darem uma brecha pra, por exemplo, o Gohan soltar o golpe no Cell Max, sobrar uma célula dele e parar no espaço, o Freeza encontrar e o Cell e o Freeza formarem uma aliança, que nem o Freeza disse que queria arrumar um parceiro no final do Dragon Ball Super Broly. Nem isso eles fizeram. Isso seria bom porque, por exemplo, o Cell Max podia morrer, aí ele voltava numa forma perfeita e ficava inteligente. E eles conseguiam uma versão da hora do Cell pro Dragon Ball Super. Mas não, eles só quiseram matar de vez, eles querem fingir que esse personagem nunca existiu. Então é um personagem que já nasceu morto, cara. O Cell Max, chega, né? Já falei muito mal dele nesse vídeo. Mas enfim, a cena final do filme é bem épica e o filme termina bem, com geral reunido após a batalha e o arco de personagem do Gohan sendo fechado. Porque por mais que ele tenha ganhado essa transformação de um jeito muito injusto, que eu acho que ele não deveria ter ganhado, ele finalmente entendeu a responsabilidade dele como guerreiro protetor da Terra, assim como a responsabilidade dele como pai de família também. Inclusive ele reconquistou o respeito que o Piccolo tinha por ele antes. Isso aqui é tudo que o Gohan precisava. Ele nem precisava de uma nova forma, ele só precisava entender que ele tem a responsabilidade dele. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E pronto, cara, com isso em mente, ele agora vai treinar, vai ficar forte, vai ser o Gohan que todo mundo quer. Ao mesmo tempo que ele também é o Gohan que estuda e o Gohan que cuida da família. Então beleza, ele vai ter a vida que ele sempre quis, mas ele tem que entender que o poder dele tem que ser usado para proteger as pessoas. Mas enfim, o que esse filme tinha que fazer, ele fez, que era isso aqui, dar esse desenvolvimento pro Gohan. Quanto ao Gama 1 e o Dr. Head, né, que sobreviveram à batalha final, eles se arrependeram no fim, né, e acabaram indo trabalhar com a Bulma na Corporação Cápsula. E eu quero ver eles de novo em breve, porque são personagens bem legais. Ah, e uma coisa que eu não gostei também é que todos os filmes de Dragon Ball possuem uma música tema. E tem umas que são espetaculares, que é Hero de Batalha nos Deuses e Blizzard de Dragon Ball Super Broly. Mas por algum motivo esse filme não tem uma, então isso me deixou chateado. Eu esperava uma musiquinha da hora de super-herói e eles não fizeram. F. Ah, e pra fechar o vídeo, vamos falar dos pecados do filme, porque, novamente, quais foram os pecados desse filme? Foram a cena do planeta do Bills, que teve muita coisa errada, foi o Cell Max, que é um vilão terrível, foi a cena de transformação do Gohan, que não teve sentido nenhum, e, por último, foi o marketing do filme. Durante meses, a gente mal teve nada de relevante do filme. A divulgação dele e os próprios trailers mostravam basicamente sempre as mesmas coisas, a gente não tinha ideia de como seria o CGI, o que gerava uma insegurança, né? O filme ainda foi adiado pelo ataque hacker na Toei, enfim, foi um marketing terrível, uma situação terrível, e quiseram esconder tudo ao invés de mostrar as coisas como foi o Dragon Ball Super Broly. O Dragon Ball Super Broly ele mostrou coisa demais, só que esse filme aqui mostrou coisa de menos, então ele não conseguiu hypar o pessoal. Inclusive o marketing brasileiro desse filme tá terrível também, só saiu um trailer dublado até agora e ainda com áudio ruim. Então, meu irmão, esse filme aqui, ele não tá indo assim mal nas bilheterias, ele tá indo bem, só que ele não tá indo tão bem quanto os outros filmes de Dragon Ball. O Dragon Ball Super Broly, por exemplo, foi muito melhor, o que era esperado, só que esse filme aqui ele conseguiria sim muito mais dinheiro se ele tivesse tido um marketing decente, o que infelizmente não foi o caso. E eu nem preciso mencionar a pior coisa que foi lançar o filme uns 2 meses antes no Japão em relação ao resto do mundo. Tipo, todo mundo vai assistir o filme já sabendo tudo o que acontece, quando podia ter lançado junto, né? Eu espero mesmo que a Toei não encare como se fosse culpa do Gohan ou do Piccolo o filme não tá dando tanto dinheiro quanto o do Broly, porque obviamente não foi o caso. Mas enfim, eu falei muito mal aqui perto desse final, até porque o terceiro ato do filme que realmente tem coisas pra falar mal. Mas cara, esse filme aqui é muito bom. Os 2 primeiros atos dele são uma das melhores coisas que o Dragon Ball Super já fez. E os 2 primeiros atos, cara, são
mais de 1 hora de filme. O que eu tô falando do terceiro ato, assim, é a meia hora final. E a própria meia hora final, por mais que tenha o Cell Max, o Gohan, enfim, tem lutas muito legais. E tem momentos da hora, como novamente o do Gama 2, que eu quero ressaltar aqui porque é uma cena muito boa. Então, apesar de eu ter falado muito mal perto desse final, cara, vai lá e assiste, tira suas próprias conclusões, porque talvez você nem se incomode com o Cell Max ou com o Gohan Bestial. E se você não se incomodar com isso, você vai curtir o filme muito mais do que eu. Mas é o seguinte, lembra daquela lista que eu fiz com todos os filmes de Dragon Ball e tal? Esse filme aqui entraria no bonzão. Não sei exatamente em que posição ainda, mas ele não é um filme ruim de forma alguma. Ele não é um filme perfeito, não é uma obra de arte, mas é um filme muito bom. É um filme que eu agradeço por existir. E é isso, cara. Essa análise ficou muito maior do que eu esperava. E olha que eu cortei muita coisa que vou ter que transformar em outros vídeos. Mas isso só mostra como o filme é cheio de conteúdo pra gente discutir. Vão ter vários outros vídeos do Super Hero aqui ainda no canal, então relaxem que muitos tópicos que eu não falei aqui vão ser abordados. Inclusive, se você quer que eu fale de alguma coisa em específico que eu não falei aqui, só digitar aí nos comentários que eu vou adorar ler. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você ainda não assistiu o filme, mano, vai lá assistir e a gente se vê no cinema no dia 18 de agosto. Falou!